Bom, gente, boa noite. É mais um dia que a gente está aqui no Lunch Talks com muita alegria. Cada vez que a gente está aqui, eu costumo dizer, eu aprendo a cada dia. Então, eu fico aqui já pensando quem que a gente vai conversar e como a gente vai conversar para eu aprender também. Bom, hoje a gente vai estar aqui com a Maria Luísa Trindade Betestete e ela é professora da área que cuida de moradia, né, na gerontologia, mestrado e doutorado, é uma expertise e conversar com ela vai ser muito gostoso e com certeza para vocês também, né? Maria Luísa, eu queria que você me falasse um pouquinho quem é a Maria Luísa pela Maria Luísa. Bom, Eliane, primeiro, muito obrigada por estar aqui e poder conversar um pouco com você, com seu público. A Maria Luísa é uma arquiteta que decidiu ser arquiteta desde muito cedo, porque eu sempre admirei muito a concepção de espaços, sempre achei assim interessante a gente se sentir acolhido dentro de um lugar, e o lugar não precisa necessariamente ser fechado, uma cidade, uma rua, um bairro, são lugares importantes para a nossa vida. Então, quando eu entrei, cursei arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu já entrei feliz da vida, porque era isso que eu queria. E ao longo de toda a evolução dentro do curso, eu sempre gostei muito de projeto, exatamente o projeto do edifício foi onde eu me concentrei mais. A vida vai levando a gente para caminhos diferentes, né? Eu trabalhei bastante tempo com projeto. Quando eu fiz o concurso da USP, e antes disso eu tinha feito mestrado, doutorado em arquitetura, fiz um MBA em gestão de projetos e fiz o concurso da Universidade de São Paulo para o curso de gerontologia, exatamente porque no meu doutorado eu acabei desenvolvendo um projeto de residencial para idosos. E me encantei, porque eu precisei estudar um pouco da gerontologia e, assim, aquele pouco foi me incentivando a estudar mais e me alertei que nos cursos de arquitetura a gente, pelo menos na minha época, não tinha esse incentivo de se pensar em futuro em termos de envelhecimento. E aí, ao entrar no mestrado, houve um desafio no sentido de que a nossa família muda, as nossas necessidades ao longo da vida mudam. Então, a nossa casa muda também. E foi a partir daí que eu me interessei bastante em trabalhar com essa questão da moradia na velhice. Na gerontologia, quando eu entrei, já entrei na área de gestão, na área que envolve as questões da vida, da pessoa, gestão da vida. E aí sempre me perguntavam assim, né? O que a arquitetura tem a ver com gerontologia? Eu disse tudo. Por isso, se a gente mora bem, nós envelhecemos bem. E morar não é uma única situação. Vem todo esse processo que vai mudando. Eu vou completar 66 anos e assim, a minha vida foi mudando desde a época que morava com os meus pais, depois morei somente em casal, depois tive filhos, depois meus filhos saíram de casa, então isso vai mudando uma série de necessidades. Aplicar ainda com isso tudo e com a tecnologia avançando do jeito que avança, muda, a nossa casa muda, o nosso comportamento muda. E aí, em 2015, eu pensei, bom, eu tenho que começar a preparar a minha vida para o futuro. Nós estamos em 2025, 10 anos atrás, e preparei a minha vida pensando em como seria morar na velhice. Eu já atuava com esse tema dentro da graduação da gerontologia, aí surgiu o ser modular. Ser modular, então, foi um desafio que eu coloquei para mim mesma, semanalmente, escrever um pequeno texto, um ensaio sobre moradia na velhice. Então, ser modular por quê? Porque, primeiro, é o ser, verbo ser, ação, ou ser, sujeito ser, modular, flexível.
aberto a pensar nessas mudanças e nessa necessidade que nós temos de ver o nosso futuro morando necessidades diferentes a cada fase desse envelhecimento. E é essa mensagem que eu tenho passado em disciplinas específicas de habitação e cidade para envelhecimento, tanto na graduação quanto no mestrado do curso de gerontologia. Agora nós vamos entrar no doutorado também e estamos propondo uma disciplina de gerontologia ambiental, que é justamente isso, os espaços de vida de quem envelhece. Então, os ambientes, como devem ser, como é que são essas relações, como é que são os aspectos da ambiência, que é um conceito que a gente trabalha bastante também, que é justamente assim, é o espaço físico, são as quatro paredes, teto, piso, ou na rua, as paredes da rua são as fachadas das casas, né? Mas tem também a questão emocional do ambiente. A gente costuma dizer, né? Eu cheguei num lugar, nosso ambiente estava tão pesado. O que é um ambiente pesado? É uma ambiência, é uma sensação de emoções um pouco mais hostis, ou um pouco mais tristes, ou mais alegres. Isso é ambiência também. E aí, quando nós falamos em moradia na velhice, nós falamos de como que são essas relações dentro dos espaços de moradia. Então, mas o que arquiteto tem a ver com isso? Tem a ver, porque como que eu faço uma situação de um projeto com privacidade, com acolhimento, com sensação de pertencimento, se eu imagino que uma pessoa muito idosa vai morar com a família de um filho ou de uma filha e vai ser colocado, às vezes, no mesmo quarto de um adolescente. Não funciona. Não funciona. Ou então, não, ponha naquele quarto lá, mas fica lá naquele quarto e aparece de vez em quando na sala. Essa pessoa vai ter solidão acompanhada. Nós temos um comportamento diferente. Como que a nossa casa vai ser igual? Não é. É interessante você colocar tudo isso, porque eu aqui já fiquei, a minha cabeça já fica aqui trabalhando, né? Porque é assim, é como se a nossa casa, e hoje eu pensei nisso, porque eu vou falar numa palestrinha, né? Vou conversar, na verdade, sobre rumos da longevidade, seus desafios. E quando você fala sobre isso, um dos desafios, e é exatamente esse, né? Como a gente consegue conciliar tudo isso, mas me veio na cabeça quando você falou moradia, a nossa casa, é lá dentro que tem que estar os 4 pilares da longevidade. Então, é lá dentro Uhum. que tem que se pensar, né? Em hoje, tendo um trabalho home office, o que eu posso fazer para que eu possa desenvolver o pilar do físico, né? O que eu posso fazer para desenvolver o pilar mental, o espiritual? Como eu posso pensar na minha casa sobre esse aspecto que você falou. É, E aí eu queria que você desse um pouquinho dessa visão, né? De como você vê aí todo esse movimento atual sobre isso, né? eu tenho um exercício que eu faço com os estudantes da graduação nessa disciplina de habitação e cidade para o envelhecimento, onde nós abordamos os conceitos de acessibilidade, desenho universal, ergonomia, e depois juntamos tudo e eu digo assim: agora vocês vão fazer uma avaliação da casa de vocês, onde vocês moram. E quando eu digo a casa de vocês, não é só dentro da casa, é chegar até a casa, ou é sair da casa e ir até o comércio mais próximo. Então, avaliem isso e respondam a essa pergunta: como seria morar onde eu moro se eu tivesse 90 anos? Então, há acidentes muito graves. A gente sabe que quedas em casa matam. Muitas pessoas ficam com sequelas muito, muito graves quando não morrem em função de quedas em casa. E às vezes uma queda simples, uma queda boba, a pessoa fica tão com medo de cair de novo
que ela começa a não sair mais, a não interagir socialmente, a temer colocar um sapato. Então, ela diz, não, vou ficar com meu chinelinho, a minha pantufinha. Isso é terrível. Solidão mata também. Se a queda não matou, a solidão mata também. Então, a gente precisa ver isso associado, né? Então, não é só calcular a escada, colocar um corrimão, uma barra de apoio no banheiro e arrancar fora o tapete, que essa é outra questão que quando dizem assim, onde tem idoso tem que tirar, a pessoa idosa tem que tirar o tapete. Não tem que tirar o tapete. Tem que analisar em que situação que ele está. Ele está no meio do caminho, sujeito a enroscar no pé, troque de lugar. Prenda de alguma maneira. Coloque nem que seja na parede. Às vezes aquela peça é memória de uma viagem, de um presente importante, de um período importante da vida, e isso não pode ser relegado a um plano, o que não faz diferença para mim, mas pode fazer para aquela pessoa. Então tem que entender isso. Não pode ter quinas. Não pode ter quina no caminho de alguém que deambula caminhando assim. Então, o que que eu faço? Eu evito essa situação nesse caminho. Eu preciso planejar o espaço de tal forma a ter aquilo que é importante, que é funcional e que tem sentido estar ali naquela composição e, e procurar prender, evitar móveis altos, por exemplo, um aparador que normalmente é estreito e mais alto, ele não pode ficar simplesmente encostado na parede se ele for fácil de derrubar, porque as pessoas se apoiam, e se apoiam mesmo. Então, tem várias questões assim que o cuidado, e por isso eu passo esses princípios para os estudantes de gerontologia na graduação, para que eles tenham essa visão ao fazer um plano, um gerenciamento individual de uma pessoa idosa ou de uma família, para que eles consigam observar, olha, essa escada aqui, não vai tirar a escada, não tem como tirar, mas coloca um corrimão, coloca uma beiradinha antiderrapante. Eu quero ter autonomia, eu quero ter independência, ao mesmo tempo eu quero estar com amigos e ao mesmo tempo eu tenho um problema de custo, porque a gente Uhum. sabe que isso É um limitador. é, é um desafio enorme. Eu diria assim, é todo esse trabalho que você faz, principalmente na graduação, e com certeza nas orientações de mestrado e doutorado, que é pensar em soluções, em pesquisas, em coisas que possam ser concretas. Na graduação, a Uhum. gente tem que tomar consciência sobre isso, né? E depois Isso. criar soluções para esse Brasil, né? Para esse Brasil que eu me vejo numa situação de aposentada, eu me vejo numa posição que eu sou intermediária ali e que em algum Uhum. momento eu também não quero ficar sozinha, mas também não quero Exatamente. ir para uma ILPI, eu não quero, Uhum. né? Então, que soluções a gente tem? A proposição mais desafiadora é que nós temos que pensar no nosso futuro sustentável e saudável, né? Morar bem é saúde. Se nós moramos com prazer, com conforto e segurança, nós garantimos boa parte da nossa saúde, saúde mental, saúde física. Então, nós temos que pensar na nossa moradia com muito carinho, e a moradia não só a casa em si, mas também as relações que nós temos com nossos vizinhos, com o nosso bairro, e como esse bairro está inserido, no caso de São Paulo, numa enorme cidade e assim, como que nós nos apropriamos desses espaços de moradia? Então, nós moramos no bairro, moramos na cidade, mas dentro da nossa casa, ela tem que ser do tamanho e com as características que nos façam bem. Esse é o grande recado. E pensar nisso o quanto antes, para já ir se desapegando do que realmente não tem sentido manter. E isso é um esforço grande, não é fácil. Eu agradeço imensamente, muito obrigada. Na verdade, foi uma aula aqui, né? Essas reflexões nos trazem assim, estamos envelhecendo muito rápido, o Brasil está acelerado nisso, mas Tá? ao mesmo tempo temos
temos professoras, temos a academia ao nosso dispor, temos todos esses pensamentos e que a gente consegue, com certeza, trazer essas soluções e pensar justamente nesse fator, como tudo isso se interrelaciona, né, o processo do envelhecimento com tudo isso. Afinal, nossa Isso aí. casa, né, é a nossa morada interna também, né, e como é que a gente está nisso tudo, né?